Olá, alunos, bom dia. Aqui é a professora Keliane. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de matemática, falando de multiplicação. Vamos lá? Então, vamos lá. Compartilhei a tela maior para vocês. Então, vamos lá. Aqui na página 91 do livro de vocês, vem falar sobre a unidade 5, com o conteúdo multiplicação, onde vem um exemplo aqui para vocês que eu irei ler, tá? Juliana vende potes de geleia em caixas com 4 unidades cada. Podemos determinar a quantidade de potes de geleia que há na barraca de Juliana por meio de uma multiplicação. Olha só que nós podemos determinar aqui. Vamos observar aqui primeiramente a quantidade de caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 caixas de potes de geleia, eu também preciso observar a quantidade de potes que há dentro de cada ela, tá? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 potes de geleia em cada caixa. Vou determinar nessa adição aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes a quantidade de potes, que é 4, e eu vou somar, que vai ser 28. Somando 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, deu 28. Então, essa é uma adição de parcelas iguais, pelo modo geral, que é a quantidade de caixas, e pela quantidade de unidades que há dentro, certo? E depois eu vou determinar em uma multiplicação. Eu vou representar em uma multiplicação como professora, também observando a quantidade de caixas, que é 7, pela quantidade de potes, que é 4. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. Então, alunos, toda a adição de parcelas iguais pode ser representada por uma multiplicação, certo? Continuando. O sinal da multiplicação é o X, o vezes, certo? A gente precisa aprender isso e reconhecer esse sinal, tá? Aqui ao lado tem outro exemplo para vocês. Vamos observar aqui, nessas palmas de bananas, quantas unidades de bananas há em cada palma? 1, 2. Eu tenho 2 bananas em cada palma. E quantas palmas há? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso terminar aqui também a soma das parcelas iguais dessa banana, que é a quantidade geral de bananas que ela tem, que é 10. Eu somando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu posso determinar também uma multiplicação aqui, pela quantidade geral de palmas, pela quantidade de unidades que há de banana, que é 1, 2. Então, 2 vezes 5, que é a quantidade geral de palmas, vai ser igual a 10. Então, como eu venho falando para vocês, que toda a adição de parcelas iguais, ó, de parcelas iguais, pode ser representada por uma multiplicação, observando as quantidades e as unidades que há nessa adição, certo? Logo em seguida aqui, continuando, a multiplicação é representada nas formas dessa maneira aqui abaixo, ó. 7 vezes 4 é igual a 28. Então, a multiplicação, ela pode ser representada dessa maneira. Ou, em seus termos, olha só, ela pode ser armada também dessa maneira aqui, ó. O 7, foi onde nós trabalhamos aqui, o 7 ele vai ser o multiplicando. E o 4 é o multiplicador. E o resultado da multiplicação, que foi 4 vezes 7, foi 28, esse 28 aqui chamamos de produto, certo? E na calculadora também podemos utilizar aquele X da calculadora como o sinal da multiplicação, ok? Continuando. Na próxima página 92, ainda explica mais um pouco aqui sobre os termos da multiplicação para vocês. Olha só. Aí vem falar o seguinte: o multiplicando, ele indica a quantidade que será repetida. E o multiplicador indica quantas vezes a quantidade será repetida. E o produto é o resultado da multiplicação. Aí tem um enunciado aqui para vocês, onde diz o multiplicando e o multiplicador são os fatores da multiplicação. Então, aqui no exemplo ao lado,
vem falar sobre os termos da multiplicação que eu acabei de ler para vocês aqui. Aqui, ó, por exemplo, 3 vezes 9. O 9, nessa armação aqui, dessa multiplicação, nós temos que reconhecer ele como multiplicando. E o 3 que fica abaixo do 9, ele é o multiplicador. Então, 3 vezes 9 é igual a 27. Esse resultado 27 é o produto da multiplicação. Então, esses são os termos da multiplicação. Agora, eu vou explicar aqui para vocês como é para fazer o exercício, certo? Atividade. Primeira questão. Observe as figuras a seguir e faça como no exemplo. Aqui eu tenho, nesse exemplo, 3 conjuntos de balões, onde em cada conjunto há 3 unidades de balão. Ó. Nesse primeiro conjunto eu tenho 3 balões, nesse segundo conjunto eu tenho 3 balões, nesse terceiro conjunto eu tenho 3 balões. Então, em cada conjunto há 3 balões. E você vai determinar ó, a soma. Se eu tenho 3 conjuntos, eu vou fazer 3 vezes esse 3, que é cada unidade. Ó. 3 mais 3 mais 3. E vou fazer a soma, que é igual a 9. Agora, eu vou representar em uma multiplicação. Como, professora? Observando a quantidade de conjuntos, que é 3, e a quantidade das unidades de cada balão, que também é 3 em cada uma. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. E assim, você vai observar cada atividade da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, observando os conjuntos e as unidades de cada conjunto representada pelos balões, certo? E assim você vai fazer de acordo com o exemplo. Continuando na página 93, vem falar a segunda questão. Ligue as adições a seguir às respectivas multiplicações. Depois que você aprendeu a fazer a soma das parcelas iguais, aqui, ó, na letra A, temos a soma, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3. Você achou esse resultado? Você vai observar qual é a multiplicação que representa nesse resultado na multiplicação, certo? Observe quem é a multiplicação aqui que representa a soma dessas parcelas iguais aqui, tá? Por isso que é importante estudar a tabuada, ter atenção na tabuada que você vai reconhecer. Então, depois que você descobriu com a soma dessas parcelas iguais o resultado e observando a multiplicação que estão aqui ao lado, vai saber qual é que está correta. E você vai fazer a ligação dessas adições com as respectivas multiplicações, certo? Continuando. Terceira questão. Observe o exemplo e complete a tabela. Aqui, ó, tem o número X, um xizinho, que é o sinal de vezes. Aí tem o número 2, o 3, o 4 e o 5. E na linha, nós temos do número 1 ao 10, onde você vai fazer a multiplicação. Aqui tem um exemplo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, aí você coloca o resultado aqui. 2 vezes 3, resultado aqui. 2 vezes 4, resultado assim. Assim sucessivamente, você vai multiplicar cada número aqui dessa coluna com o que está na linha e colocar o resultado abaixo, certo? Quarta questão. Observe os pontos obtidos nos dados. Arme as multiplicações e calcule o resultado. Então, vamos lá. Você vai observar em cada dado desse os pontos que tem nele. Por exemplo, na letra A. Na letra A, o primeiro dado eu tenho 3 pontos. 1, 2, 3. E você vai colocar o número 3 aqui, tá? E vai armar a multiplicação. Aí depois, observar o outro dado. Quantos pontos tem? 1, 2, 3, 4, 5. E vai colocar o 5 debaixo do 3. E você armou essa multiplicação. Porque, olha, já está com o sinalzinho aqui do X e já com a linha. Já simplesmente para você armar essa multiplicação de acordo com os pontos encontrados em cada dado. Primeiro é esse, depois o outro, e colocar os números corretos e fazer a multiplicação e achou o resultado. E assim você vai observar cada questão aqui, a letra B, a letra C e a letra D. É para fazer a armação da multiplicação, certo, alunos? Então, gente, essa foi a nossa aula de português, de matemática. Desculpa, gente, foi a nossa aula de matemática.
onde nós aprendemos a multiplicação, tá? E façam as atividades direitinho, com capricho, para que vocês possam aprender cada vez mais a multiplicação. Um beijo, até a próxima. Tchau!